Sim, você sabe o que minha esposa fez em casa no dia lá para te esperar? Minha esposa fez um bolo. Minha esposa fez um café. Nós ficamos mais ou menos 1 hora te esperando lá, com o cafezinho, com o bolinho, e você não apareceu. E você nem ligou para dar uma satisfação. Então eu quero te dizer, Gil, que você como pastor, a primeira coisa que você precisa aprender é ter palavra. E aquilo que você prometeu, você tem que cumprir. E quando você não cumprir, ligue dando uma satisfação. Já imaginou uma ovelha preparar uma janta para você, porque você prometeu que vai visitar ela à noite e o pastor não aparece? Ainda bem que aconteceu comigo, que sou teu amigo, e não aconteceu com uma ovelha. Para que agora, daqui para frente, você não cometa mais esses erros. Porque se você cometer esse erro, você vai dar conta daquela ovelha que vai sair da igreja por você não ter palavra. Então, irmãos, nós precisamos estar com uma consciência limpa de tudo que nós fazemos. Um obreiro da casa do Senhor, tudo que promete tem que cumprir. E se você não puder cumprir, liga dando uma satisfação. Liga dizendo que você não pode cumprir com aquilo que você prometeu. Mas não deixa a pessoa esperando. Porque nós somos diferentes, nós somos um povo diferente. Nós somos obreiros compromissados com o Senhor. E uma das coisas que nós temos que mais zelar é pela nossa palavra. Glória a Deus. E como que a gente vai dormir com uma consciência limpa se a gente não tem palavra? Se tudo que a gente promete não cumpre. Então, vocês como diáconos e diaconisas, vigiem naquilo que vocês prometem e nos compromissos que vocês têm com Deus e com as pessoas. Amém? A 6ª qualificação de um diácono e de uma diaconisa é serem irrepreensíveis. O apóstolo Paulo escreve que os diáconos devem ser primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aleluia! Irrepreensíveis é um termo genérico que se refere ao caráter cristão de honestidade e fidelidade geral de uma pessoa. O diácono e a diaconisa devem examinar a sua vida pessoal, a sua reputação e devem estudar e conhecer a Bíblia. Como que um diácono, uma diaconisa vai ser representante de Cristo se não tem caráter cristão e não conhece a Bíblia? O diácono deve ter maturidade moral, vivendo uma vida honesta, deve ter maturidade espiritual, e jamais um diácono e uma diaconisa deve ter medo de expulsar ou lutar contra Satanás e seus demônios, pois precisa ter a certeza e garantia do poder de Deus em sua vida. Aleluia, Santo de Israel. E um diácono e uma diaconisa deve ter maturidade doutrinária, ou seja, estudar a Bíblia, ser maduro no conhecimento da palavra de Deus e servir com os serviços de um diácono e uma diaconisa sempre que a igreja precisar. Aleluia. Irmãos, você chega na casa de alguém e esse alguém tem perguntas. Pastor, por que está acontecendo isso comigo? Diácono, diaconisa, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse deserto? E você vai lá dar uma desculpa esfarrapada para ela? Não, você tem que ir na palavra. Você tem que falar assim: irmã, eu quero dizer para você que eu não sei qual é o motivo que você está passando, mas eu posso mostrar para você qual é a solução para você resolver. Aleluia. Aonde está a solução? Na palavra. Glória a Deus. Na palavra de Deus. Quando alguém vem perguntar para mim: pastor, me dá uma direção no que eu preciso fazer, eu vou dizer: a direção vem da Bíblia. Eu vou procurar na palavra de Deus a direção que eu vou te dar. Aleluia. É a Bíblia que vai dizer para você o caminho que você tem que andar. E eu quero te dizer que o caminho que a Bíblia falar para você que você deve andar é o melhor caminho. Aleluia. É o caminho mais acertado. É o que mais você vai se dar bem. Então, um diácono, uma diaconisa, um obreiro tem que saber a palavra de Deus.
para que você possa orientar as pessoas na palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. A sétima qualificação de um diácono e de uma diaconisa é ter esposa ou marido honesto e não ser maldizente e fofoqueiro, ser sóbrio e fiéis em tudo. O apóstolo Paulo ensina que as esposas e os esposos dos diáconos devem ser respeitáveis, Aleluia. não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Glória a Deus. Não deve ser maldizente, porque uma pessoa que espalha fofocas e fala mal de outras pessoas só cria confusão e divisão na igreja. Aleluia. A esposa ou esposo de um diácono ou diaconisa deve ser temperante ou sóbrio. Isso é, deve ser apta ou apto a fazer bons julgamentos e não deve estar envolvido em diz-que-me-diz e confusões. Aleluia. E em coisas que possam trazer discórdias no meio da igreja. Por fim, o esposo ou a esposa de um diácono ou diaconisa deve ser fiel em todas as coisas. Aleluia. Nunca cometer adultério, ser mentiroso ou mentirosa, ou envergonhar o seu esposo ou sua esposa diante da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Você que é esposa de diaconisa, ou você que é esposa de diácono, você tem uma responsabilidade diante do ministério do teu marido e diante do ministério da tua esposa. Glória a Deus. Se você não ajuda, não atrapalhe. Aleluia. Fala, Deus. Você não pode ser pedra de tropeço na vida do teu marido que é diácono e na vida da tua esposa que é diaconisa. Não pode ser pedra de tropeço. Não pode destruir o ministério do teu marido e o ministério da tua esposa com má reputação. Se você não ajuda, você não atrapalha. Aleluia. Deixe o obreiro seguir o seu trabalho dentro da obra de Deus. Verdade, Jesus. Porque o trabalho de um obreiro na obra de Deus traz bênção para dentro do lar, traz bênção para dentro da casa, traz bênção para a vida dos filhos e das filhas. Se o teu trabalho está de pé, se você tem saúde, se não falta nada na tua casa, é por causa do joelho da tua esposa e do teu esposo que está de noite orando e intercedendo por você, que ainda não é convertido. Aleluia. Ou ainda para você que não é convertida. É o obreiro que está lutando em oração por você. É por isso que a tua família está de pé ainda. Aleluia. Então, se você não pode ajudar o ministério de um diácono e de uma diaconisa, então não atrapalhe. Não seja pedra de tropeço. Santo é o teu nome, Deus. Ajude o ministério do teu marido, que é um diácono. Ajude o ministério da tua esposa, que é uma Glória a Deus. diaconisa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória do teu nome, Senhor. E a oitava qualificação de um diácono ou diaconisa é ser marido ou esposa de uma só mulher ou um só marido. Glória a Deus. Aqui fala da fidelidade do casamento do marido ou da esposa com o seu cônjuge. Isto é, não deve haver na vida do diácono ou da diaconisa qualquer outra mulher ou homem em sua vida, com o qual ele se relacione em intimidade, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você sabe qual é a maior virtude de um diácono e de uma diaconisa? É ser convertido. Aleluia. É ser convertida. Você já viu uma pessoa que é convertida adulterar? Não. Você já viu uma pessoa que é convertida passar a perna nos outros, ser desonesto, fazer falcatrua, fazer malandragem? Uma pessoa que faz isso e está na igreja é porque ainda não é convertido, ainda não é convertida. Glória a Deus. Porque o que faz você ser convertido e convertida é o temor a Deus. Santo é o teu nome, Rei da glória. E se você não respeita a Deus, como que você vai respeitar o teu ministério? Se você não respeita a Deus, como que você vai respeitar o teu esposo, a tua esposa? Primeiro é o temor a Deus. Porque quando você tem temor, quando você
uma pessoa genuinamente convertido, genuinamente convertida, você não erra porque você tem temor a Deus. Satanás te tenta, Satanás joga cilada, Satanás ele faz com que você venha pecar, mas é o temor a Deus que faz com que você fuja da aparência do mal. Glória a Deus, santo é o teu nome. É o temor a Deus, é o respeito a Deus, é o respeito à palavra de Deus que faz com que você viva uma vida de santidade diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Você não é obrigado a ser diácono, você não é obrigado a ser diaconisa, você não é obrigado a ser obreiro, você não é obrigado a ser pastor, você não é obrigado a ser pastora, você não é obrigado a ser missionário, missionária, evangelista. Mas se você for, não brinca com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não brinca com fogo. Porque se você brincar com fogo, você vai se queimar. Com certeza. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! 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 A nona qualificação de um diácono, de uma diaconisa, é que governe bem seus filhos e a própria casa. Glória a Deus, seu Deus. Um diácono, uma diaconisa, deve ser um bom pai e uma boa mãe. Glória a Deus. Educar seus filhos nos caminhos do Senhor, e além de suas palavras, deve ter principalmente exemplo de vida, com um caráter cristão. Aleluia. Deve ser líder espiritual, trabalhador, provedor do lar e de sua família. Glória a Deus. E principalmente tem que colocar ordem e disciplina em sua casa. Aleluia. Irmãos, eu sei que é muito difícil você fazer com que os teus filhos e as tuas filhas te obedeçam. Eu sei, porque eu tenho filhos que ainda não são convertidos. Eu tenho filhos que estão na presença de Deus, como a Mariane. Glória a Deus. E tenho filhos que são uma bênção, Aleluia. mas eles ainda não são convertidos. Jesus. Eles ainda não servem a Deus. Não servem a Deus como um cristão genuinamente convertido. Aleluia. Irmãos, se eu ensino eles no caminho do Senhor, se eu educo eles no caminho do Senhor, se eu mostro para eles os caminhos por onde eles devem andar, e eles são rebeldes, e eles são desobedientes, aí eles vão se acertar com Deus. Porque aí eles vão cair no 5º mandamento: honra pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Aleluia. É o 5º mandamento. O filho deve honrar pai e mãe. Então, se um filho é desobediente, se um filho é rebelde, se um filho é indisciplinado, mas o pastor ou o obreiro da igreja ensina os filhos no caminho do Senhor, o pastor não tem culpa da indisciplina do filho ou da filha. E ele não pode ser julgado por isso, porque ele não ensina aquilo que é errado. Ele não ensina aquilo que faz com que o filho ou a filha ande fora dos caminhos do Senhor. É a rebeldia que faz com que aquele filho ou aquela filha não obedeça. Deus ele vai cobrar de um obreiro, de um diácono, de uma diaconisa, de um pastor e de uma pastora, se ele está educando os filhos no caminho do Senhor. Isso ele vai cobrar. Como ele vai cobrar, como que ele está conduzindo as ovelhas do Senhor, como que ele está apacentando as ovelhas do Senhor. Isso Deus vai cobrar. Então, um obreiro da casa do Senhor, ele tem que ter ordem da sua porta, da sua casa para dentro. Glória a Deus. Dentro da porta da casa para dentro tem que ter ordem e tem que ter limite. E tem que ter regra. Se o filho não quer obedecer, ali é a casa de um crente. Ali é a casa de um cristão. Ali é a casa de alguém que pratica a palavra de Deus. Aleluia. Então, se um filho não quer obedecer às regras de um pai cristão, não quer obedecer os limites e as regras, então que o filho alugue uma casa, que o filho lave a roupa, que o filho comece a trabalhar e que o filho vá buscar o seu sustento. O que ele não pode é envergonhar o ministério do pai e da mãe dentro de casa. Aleluia. Então, um obreiro, ele não tem culpa do que acontece da porta para fora. Porque não tem como ele saber o
que um filho, o que uma filha faz da porta para fora, mas ele é culpado do que acontece da porta para dentro. Glória a Deus, Santo de Israel. Da porta para dentro tem que ter disciplina. Da porta para dentro tem que ter ordem. Da porta para dentro tem que ter regra. Da porta para dentro tem que ter limite. Glória a Deus. Amém? Amém. Não sou eu que estou falando. É Deus quem está falando. Aleluia. É Deus quem está falando. E os filhos e as filhas que têm pai e mãe obreiro, cumpram o 5º mandamento. Honra pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória Para a Deus. resumir as qualificações de um diácono e uma diaconisa, eles precisam ser obedientes e nunca ser rebelde. Ser honesto, fiel e obediente a Deus e às autoridades colocadas por Deus na igreja. Aleluia. Um diácono ou uma diaconisa, assim como o próprio nome diz, deve ser um servo ou serva de Deus e servir a obra de Deus com humildade e responsabilidade. Glória a Deus. Amém? Amém. Cooperador Felipe, cooperadora Michele e cooperadora Cristina. Glória a Deus. No dia da consagração de vocês, a diáconos, a diaconisas, vocês aprenderam que servir a Deus não é brincadeira. E que servir a Deus exige muitas funções a fazer no reino de Deus. Aleluia. É para Deus que vocês vão dar conta de suas obras e de seu ministério. Vocês, a partir do momento que receberem a imposição de mãos e o óleo da unção em suas cabeças, serão capacitados pelo Espírito Santo para cuidar responsavelmente de futuras congregações. Serão capacitados para serem aptos para ensinar, doutrinar e formar novos líderes para o ministério da igreja. Serão capacitados pelo Espírito Santo a não só pregar, mas principalmente apacentar e cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor. Se relacionar sabiamente com elas e com todos os líderes da igreja, Glória a Deus. com humildade, com obediência, com servidão, com alegria, Aleluia. com amor, com sabedoria, com misericórdia e principalmente Glória a Deus. com prática de perdão. Amém? Amém. Mas antes de consagrar vocês a diáconos e diaconisas, vamos revisar quais são as 9 principais qualificações de um diácono e de uma diaconisa. Primeiro, ser respeitáveis diante da igreja, diante de sua família e diante do que estão de fora da igreja. Segunda qualificação, ter uma só palavra. Terceira qualificação, não ser inclinados a vinho ou bebida alcoólica ou a qualquer tipo de drogas ilícitas. Glória a Deus. Quarta qualificação, não ser cobiçoso de sorte da ganância, não ter amor ao dinheiro e ser dizimista fiel e ofertante da casa de Deus. Aleluia. Quinta qualificação, serem sólidos na fé e na vida. Sexta função, ser irrepreensíveis, ter caráter cristão, ser honesto e fiel com Deus, com a igreja e com a sua família. Sétima função, ser esposo ou esposa honesta e não ser maldizente. Aleluia. Oitava função, ser marido ou esposa de uma só mulher e de um só marido. Glória a Deus. Nona função, governar bem seus filhos e a sua própria casa. Aleluia. Agora eu gostaria que vocês, diáconos e diaconisas, ficassem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Prestem muita atenção nas perguntas que eu vou fazer a vocês. Gostaria que vocês respondessem com sinceridade de coração, sim ou não. Com a mão direita para cima em direção aos céus. Coloca a mão direita para o céu. E eu vou perguntar para você, cooperador Felipe, cooperadora Michele e cooperadora Cristina. Diante do ensino da doutrina da Bíblia, apresentada para vocês, das responsabilidades de um diácono e de uma diaconisa, vocês prometem diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estar em sua presença,
revestidos da verdade e não da mentira, e cumprir com todas as obrigações do seu chamado de diácono e diaconisas, e prometem isso diante das testemunhas que estão na igreja e diante do reino de Deus? Vocês prometem, diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ser imitador de sua vida e de seus ensinos, e pregar o evangelho da salvação a toda criatura, e buscar e cuidar com esforço, responsabilidade e sabedoria do rebanho de ovelhas do Senhor? Sim. Vocês prometem diante do Espírito Santo estar sempre revestido de oração e apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra do Senhor, e promete ter diante do altar do Senhor uma vida de boa reputação, de bons exemplos e bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja? Glória a Deus, aleluias. Então agora eu quero pedir para os irmãos para estar me ajudando a colocar o púlpito aqui do lado, irmãos. Me ajudem, por favor, aqui. Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Quero estar convidando os pastores, as pastoras, para estarem aqui na frente. Coloquem aqui do lado, irmãos. Isso aqui do lado. Aqui, fora do altar. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Para tirar aqui também. Aleluia. Aleluia. Pastora Clarice. Aleluia. Missionária Sirlene. Presbítero Francisco. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Todos os pastores e pastoras da igreja. Eu quero pedir para que os diáconos e as diaconisas estejam aqui, de joelhos aqui em nome do Senhor Jesus. Me mostra o nome deles aqui. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, podem ficar mais pastores aqui, ó. Vamos fazer um círculo aqui, ó. E os irmãos podem estar estendendo a mão aqui, em nome do Senhor Jesus. Podem ficar de pé e estar fazendo a posição de mãos aqui, missionário. Aqui, ó. Missionário aqui, ó. Aqui, isso. Ali, pastor Jota. Vamos fazer um círculo aqui. Vem aqui, pastor Jota. Aqui, ó. Isso. Glória a Deus, aleluia. 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 Irmãos, vamos estar impondo as mãos aqui. Eu vou estar orando, apresentando eles para o Senhor. E nós vamos estar consagrando os primeiros diáconos e as primeiras diaconisas da igreja de Jesus Cristo, filho de Davi, da congregação Ganchinho Asternal. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com imposição de mãos, assim como os apóstolos fizeram. Impuseram as mãos e oraram, e escolheram, meu Pai, 7 diáconos para ajudar os apóstolos e para ajudar os presbíteros. E nós estamos aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fazendo, meu Pai, o mesmo ritual de fé. Estamos aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus e que os apóstolos, meu Pai, fizeram e que mandaram a gente continuar fazendo, meu Pai. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante do Teu altar os diáconos e as diaconisas que vão ser consagradas hoje. Diácono Felipe, diaconisa Michele e diaconisa Cristina. Como você fez uma confissão de fé diante das pessoas, diante de Jesus Cristo e diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, eu te consagro Michele Terezinha Berge, a diaconisa, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
diante das testemunhas que estão aqui, diante de Jesus Cristo e diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, eu te consagro Felipe dos Santos Pereira, a diácono. Felipe dos Santos Pereira Nascimento, a diácono, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como você fez uma confissão de fé, diante das testemunhas, diante de Jesus Cristo, diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo eu te consagro Cristina Maria Pereira Berge de Oliveira, a diaconisa, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluias! Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Pode orar. Pode orar. Pode colocar a mão e orar. Pode orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai agora, meu Pai, derramando da tua unção. Vai derramando do teu poder agora. Manifesta o poder do Espírito Santo agora, meu Pai. Estamos aqui, meu Pai, como ministério da tua igreja, meu Pai, consagrando os primeiros diáconos e diaconisas da tua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, recebe eles no teu reino. Capacita eles, Senhor. Derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Receba a unção dobrada agora sobre a vida de vocês. Receba unção de sabedoria, unção de poder, unção de cura, unção de discernimento de espírito. Sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, assim como foi o diácono Estevão. Receba a unção, o poder e a autoridade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 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 Chola, xalamanai, roxilamanai, sulimanai. Será sentado. Vamos louvar, irmãos. Não saiam daqui. No trono e ao poder, seja o louvor ao que está sentado no trono e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio do século do século. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio do século do século. Poderoso minha alma anseia por ti.
muito prazer. Segura aqui para mim, pastor. Aqui, irmão. Isso. É com muito prazer que eu entrego o certificado de consagração ao diaconato, que está escrito assim: em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, que ordenou aos seus discípulos em Mateus 28:19. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certificamos que Cristina Maria Pereira Berge de Oliveira foi separada pelo Espírito Santo de Deus ao cargo de diaconisa e foi ungida com óleo pelo apostolado dessa igreja física para exercer o diaconato pelo reino de Deus em todas as nações do mundo. Oh, glória a Deus! Aqui está o teu diploma e a tua carteirinha em nome do Senhor Jesus. É com prazer que eu entrego o certificado de consagração ao diaconato a Michele Terezinha Berge, o diploma e a